Boa noite, boa noite. E aí, tudo legal com vocês? Tá me ouvindo aí? Dá pra enxergar direitinho? Tava ajustando aqui porque a minha luz hoje não tá muito boa aqui. Fala, Edras, tudo bem? Fala, Silvana, Bocozinha. Eu já tô no meu chá aqui, tô aquecendo. E adivinha que chá que é? Chá de losna, né? Não é losna, não. É um outro tipo de. Eu acho que até falei numa live passada que tipo de chá que era de noz moscada, não losna, nossa. Bem longe de ser losna. Boa noite, Carol, boa noite. Boa noite, Andréia. Ó, quem quiser comprar imóvel aí, é só falar com a Andréia também, ó. Boa noite, Dai. Acho que eu fiquei muito com fone de ouvido muito tempo hoje e acabei ficando um pouco surdo aí. Fone de ouvido não faz bem, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo show? Tudo show com vocês? Escreve aí. Como é que vocês estão? Porque hoje eu vou precisar de uma energia aí para fazer uma Jake Dama aí. Boa noite, Rochelle, Dai. Boa noite, Dalva. Bom, tudo jóia, tudo diamante também. Então, hoje o objetivo da live hoje ela não é passar um conteúdo científico. Boa noite, Cris. Não é passar um conteúdo científico até porque eu não sou cientista, eu sou apenas um pesquisador que busco solução. Então já deixo aí a dica para vocês também buscarem solução. Tudo perfeito, tudo show. O pessoal aqui sabe que buscar solução torna as coisas perfeitas, né? Então, o objetivo da live hoje é trazer um conhecimento para vocês que eu adquiri há bastante tempo e vinha trabalhando em cima desse conhecimento também, aplicando primeiramente para mim esse conhecimento para que eu conseguisse levar para outras pessoas também. Então, a live de hoje ela vai ser uma live informativa. Vou mandar aí um Kamehameha aí para vocês. Aliás, tô viciado no Dragon Ball Z. Não, porque eu assisto porque tem várias partes que me ajuda bastante a entender um conceito dimensional. Então é bem bacana, porque a televisão nos mostra muita coisa por trás do pano, né? Então tem que ver assistir algumas coisas para que você consiga entender. Eu já vou dar continuidade no assunto. Hoje eu até estava falando com o Alessandro, um amigão também, e sobre a novela da Record. Sobre a novela da Record, que está mostrando ali o anticristo, está mostrando um monte de coisa. Tudo isso que a gente vem falando, que é de governo oculto, GO, isso e aquilo, eles mostram escancaradamente na nossa cara. E tem gente que assiste e dá risada sem saber o que existe realmente por trás de tudo isso, por trás dessas informações. Então eu assisto várias coisas, pego informação, né? Aí, ó, o Bocó acabou de entrar, ó. Então, tava comentando com ele sobre essa novela. E é legal que vocês também assistam umas partes, não assistir a novela toda, mas assistir umas partes dessa novela da Record, eu fazendo merchandising aqui, porque é muito interessante. Eles trazem aquilo que os normais chamam de conspiração, eles colocam isso na novela e fazem ali uma miscelânea de todas as informações um pouco manipuladas, enfim, mas você pode ver que ali existe uma realidade naquilo ali. Assim como o desenho animado também, assim como outras coisas, trazem um fundo de verdade ali, você tem que buscar tudo isso, porque o conhecimento, ele realmente ele é nessa parte aí, de você garimpar o que existe por trás do pano. Então tem que ser um pesquisador. Fica aí uma dica para vocês aí. Dragon Ball Z é ótimo. Você não consigo já sair da matriz há faz tempo. É,
o que que eu digo sobre isso, né? O que que eu falo sobre isso? Sobre estar na matriz, mas não compartilhar da matrix, né? Você pode estar na matrix, buscar esses programas para ver o que que eles estão colocando na mídia para que você consiga ajudar uma outra pessoa, talvez que esteja do teu lado e que esteja aí totalmente cega para esse tipo de informação. Então, você estar na Matrix, saber o que que é e você conseguir buscar informação em tudo que eles colocam e trazer essas informações e trazer para a luz essas informações, esses conhecimentos, é muito legal. Mas você não pode se envolver. Como o Dr. Laí Ribeiro fala, né? O porco ele está totalmente comprometido com o que ele veio fazer, né? Já a galinha não está comprometida, porque a galinha bota ovo, né? Mas o porco ele está comprometido porque ele dá a vida, ele não tem mais outra coisa para fazer. Então, dentro da Matrix é mais ou menos assim. Você não pode estar comprometido com aquilo, mas você pode estar envolvido, buscando informações para trazer essas informações à luz do conhecimento. Essa é a palavra correta de se falar, a luz do conhecimento. Então, dizer assim, eu não estou mais, eu não quero mais, se aquilo, talvez, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, que você precisa estar ali, você precisa enxergar. Se você tem o poder de não ser manipulado por aquilo, você precisa olhar com outros olhos, uma outra visão e trazer à luz do conhecimento tudo aquilo que eles colocam para conseguir ajudar as outras pessoas. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função como dimensional, de conseguir perceber aquilo que as outras pessoas não conseguem perceber. E todos nós somos os dimensionais. Nós só precisamos ir ser um pouco mais curiosos, né? Precisamos ser um pouco mais, ter um pouco mais de ação, né? Para que realmente a gente consiga, é, digamos assim, burlar algumas coisas que o sistema nos apresenta, né? Então tem que buscar todas essas informações e trazer elas, né? Para a luz do conhecimento. Então, o que eu ia falando? Então, a live de hoje ela não é uma live científica, apesar de que nós vamos falar de biorressonância, nós vamos falar de metaterapia, nós vamos falar de biocampo, o campo eletrodinâmico, enfim, que é o nosso molde, a nossa forma, né? Mas é um estudo, é uma pesquisa, né? É um curso que eu fiz de biorressonância, eu aplico isso para mim e eu gostaria que as pessoas tivessem essas informações também, que vai fazer total diferença para elas também, né? Então, para você que vai assistir essa live agora e você que vai assistir gravado isso aqui, eu vou subir a live para o YouTube também. Então, talvez aí tenha alguma informação que você consiga pesquisar e aplicar isso na sua vida também, tá? Então, eu sou apenas um propagador da informação, não sou cientista e também não sou bioquímico, né? Eu sou apenas um pesquisador trazendo informação, certo? Então, hoje o assunto e uma dica muito importante de como você consegue trabalhar, de como você fazer para trabalhar seu campo eletrodinâmico, ou seja, o que nós entendemos pelo nosso torus, que é energia, que é eletricidade, que é magnetismo, como é que você vai manter essa eletrodinâmica no seu corpo em perfeitas condições, vai manter a forma em perfeitas condições. Para começar a falar sobre isso, nós temos que trazer aqui uns conhecimentos científicos, aí sim, de outras pessoas para embasar essa informação. Essa informação está embasada em cientistas do passado que procuraram entender o que era o ser humano, que procuraram entender como é que era a funcionalidade do corpo do ser humano como um todo e trouxeram riquíssimas informações, inclusive trouxeram aparelhos eletrônicos para que isso servisse para atuar aonde a medicina tradicional, a medicina, né, não consegue atuar ou não quer atuar, né? Que não é o objetivo, lógico, tratar da saúde das pessoas. Então, a gente começa aqui falando de Harold Sexton Burr. Harold Sexton Burr era um cientista, né? Ele era, até anotei aqui minha colinha, sempre tenho minha colinha, né? Então ele era um escritor, um cientista também, né? Um professor na área de neuroanatomia e eletrodinâmica biológica também. Ele escreveu livros também como O Significado da Existência, O Projeto para a Imortalidade, olha que interessante, Projeto para a Imortalidade aí, né? E Os Campos da Vida, os L-Fields, né, que ele fala,
né? E as ligações com o universo. Bem interessante. Harold Saxe-Tabor é de 1889 a 1973. Então, todas as pesquisas dele foi baseado no contexto de entender como é que funcionava a forma de tudo que continha vida, dos animais, dos vegetais, do ser humano, enfim, né? Toda essa parte. E ele foi estudar essa parte do campo eletrodinâmico. E ele iniciou essas pesquisas aí tentando entender a questão das salamandras, como é que funcionava esse campo elétrico das salamandras, né? Então, ele fez pesquisas para entender, né? Nessas pesquisas, ele encontrou um eixo, né, que ligava da coluna vertebral até a medula da salamandra, um eixo elétrico. E ele foi buscando essa informação, basicamente, ou seja, retroagindo, ele foi indo para os bebês de salamandras, né, os embriões, e aí foi chegando até o ovo da salamandra, aonde ele descobriu que o campo elétrico da salamandra, ele, na verdade, ele não é um campo elétrico em formação, ou seja, ele não está se formando, ele já está pronto desde o ovo da salamandra. Olha que interessante isso. Ou seja, há uma formação do campo eletrodinâmico no ser vivo desde quando ele é uma semente. Isso é muito interessante. Então, estudando sobre isso, ele foi estudar as sementes. Estudou o campo elétrico de uma semente também, onde ele pesquisou e trouxe a informação que o campo elétrico da semente ela não se assemelha a uma semente. Ela se assemelha a uma árvore já formada. E olha que interessante isso. E aí ele foi indo, foi estudando os outros vegetais, foi entendendo o que eram os L-campos, os L-field, toda a estrutura eletrodinâmica de um corpo. E aí, estudando o ser humano também, ele coloca assim que isso pode se assemelhar a uma forma, onde morrem células todos os dias, todas as horas, a todos os momentos, e o nosso corpo não se deteriora. E ele ainda consegue manter, ou seja, a nossa aparência, todas as células se rejuvenescem de 6 em 6 meses. Agora a gente tem uma nova informação que nem todas as proteínas morrem e rejuvenescem, que algumas proteínas se tornam câncer, células cancerígenas, coisas assim, né? Células de tumores, que é as proteínas que a gente estava estudando aí, que é a P43, P57, P53, enfim, né? Essas proteínas aí, que vão envelhecendo o nosso corpo também. Então ele entendeu, nessa parte do corpo do ser humano, que existia uma forma. E essa forma, por mais que o ser humano se deteriore com o passar do tempo, ele vai manter a aparência dessa forma. A forma sempre vai existir como se fosse fazer um bolo. Você pode pegar uma forma, fazer um bolo daqui a um ano e fazer o mesmo bolo, a forma vai estar ali, ela não vai mudar. Mas o que é que mantém essa forma, né? Essa é a questão. E essa forma, dentro dessa forma, como é que consegue ser, como é que é feito esse bolo também para estar da forma dessa forma ali. Então ele buscou os componentes químicos, os componentes elétricos, ele foi estudando e a partir daí, né, começou a se conhecer os L-campos, os campos da vida. Começou com Harold Saxe-Tabor, né? Então é muito difícil de falar, quer dizer, muito difícil não, na verdade é o meu inglês que está meio, meio enferrujado aí. Então, até aqui nós viemos entendendo sobre os campo eletrodinâmico, o nosso campo eletrodinâmico, ou talvez aí que a gente pode chamar de torus, né? O torus, conhecido muito como torus, né? Então, Harold Saxe-Tabor descobriu isso, que os cientistas não conseguiam entender como é que o ser humano as células iam morrendo, né, trocando as células do corpo, e mesmo assim mantinha a forma. Olha que interessante isso. Deixa eu molhar aqui as palavras. Chá de noz moscada, muito interessante. Então, como é que acontecia isso? Os cientistas não conseguiam entender, não conseguiam interpretar essa função aí, até ele chegar nessa parte de estudar o campo eletrodinâmico. Já falei isso
várias vezes aqui, campo eletrodinâmico, porque nós vamos entrar nessa parte aí. Campo eletrodinâmico, ele contém dois tipos de campo, que é o campo elétrico e o campo magnético. A junção desses campos aí forma o nosso torus, né? Repulsão ou atração, né? É um chá maravilhoso mesmo. Então, só deixa eu ver que escureceu minha tela aqui. E acho que vocês estão me vendo, né? Minha tela deu uma escurecidinha aqui. Pronto. Ou é minha visão. Ficou meio turva. Não, não ficou não. Então, a partir daí, se o pessoal perguntar o que que é isso daqui, tá? Eu não cortei os pulsos, tá? Eu não cortei os pulsos, não. Isso daqui é uma dica que, que eu vou deixar para vocês aqui, que se chama infravermelho, tá? Infravermelho de longo alcance. É muito interessante. Ou seja, ele quebra as moléculas grandes da água. Então é meio estranho, né, isso aqui, né? Então ele quebra, o infravermelho ele quebra as moléculas grandes da água e isso melhora a absorção. Inclusive o infravermelho ele também elimina as toxinas da água, né? Então se você tem um infravermelho no teu corpo, aplicado no teu corpo, ele vai ajudar a desintoxicar a água do seu corpo e também quebrar as moléculas da água para que elas se transformem em moléculas pequenas e a célula consiga absorver melhor essas moléculas da água e se hidratar melhor. Então é bem interessante. O infravermelho ela é fantástico, fantástico mesmo. Então, eu sou um laboratório, eu sou o meu laboratório, então eu faço essas experiências, coloco aqui, coloco em cima da artéria aqui, enfim, porque o sangue ele contém água também, né? Então isso vai ajudar bastante também na corrente sanguínea, né? Então é bem interessante. Lê, pesquisa sobre o infravermelho que vocês vão entender o que eu estou falando, né? E aumenta a circulação, com certeza, exatamente. Né? Combate inflamações, combate bactérias, enfim, então é bem interessante. Bom, a gente estava falando aqui então, né, no Harold Sexton Burr, certo? Quando vocês começarem a estudar sobre ele, inclusive tem um livro também que eu ia indicar no final, mas já que eu estou falando dos livros dele, então ele tem um livro também chamado que é escrito por Dr. Gerber, Richard Gerber, que Vibrational Medicine, que é medicina vibracional. Então é um é isso aí, Regina. Médico e cobaia. É assim, então a gente tem que sentir, a gente tem que fazer essas pesquisas, se aplicar, entender o nosso corpo, como é que o nosso corpo funciona com determinadas situações, determinados objetos, enfim, que você vem ajudar para ajudar também nesse prolongamento de vida. Então, não é só esperar, a gente tem que ir atrás e buscar informação e aplicar, né? Por isso que eu falo para vocês que eu falo aqui aquilo que eu aplico na minha vida e na minha vida diária, né? Então, isso é bem interessante. Então, Dr. Richard Gerber, vocês podem procurar o livro Vibrational Medicine, que é Medicina Vibracional. Ali contém informações riquíssimas para vocês estudarem, para vocês pesquisarem, inclusive, como é que se chama? Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda também fala sobre isso, né? No livro dele também, Jesus Cristo alguma coisa, ele fala da biorressonância também. Inclusive, eu recomendo, se alguém quiser entender mais sobre seu corpo, né, que faça um curso de biorressonância para que consiga se interpretar melhor, tá? Então, você precisa aplicar o seu dinheiro naquilo que ninguém vai tirar de você, que é o conhecimento. Eu faço, como eu já falei em outras lives, eu faço o curso para o meu uso pessoal. Se eu fosse aplicar todos os cursos que eu fiz, enfim, é uma miscelânea, né? Mas é uma parte de cada um que vai complementando o todo. Então é bem interessante. Então a biorressonância nada mais é que o nome já diz, né? Ressonância, criar ressonância com alguma coisa para que isso se torne na sua vibração original. Então depois eu vou falar mais sobre isso também.
Né? Então, nesse livro, Vibration Medicine, vocês vão encontrar muita informação para que vocês consigam aplicar também na vida de vocês, para que vocês consigam entender e aplicar isso na vida de vocês também. Então, é bem legal. A partir daí, nós vamos passar agora para o contexto das frequências. O contexto das frequências, a gente já falou muito sobre isso e continua falando e sempre vai falar, porque é um assunto que as pessoas deixam fugir. Elas ficam atentas por um determinado período de tempo e depois o assunto some da vida delas. Então, sempre é bom estar relembrando. Então, se você não aplica as informações em 21 dias, repete isso 21 dias seguidos, ela não se torna um hábito para você. Então, você tem que pegar a informação e aplicar pelo menos 21 dias para que ela se torne um hábito. E para que ela se torne um hábito, você tem que ter uma recompensa. E a recompensa é você colocar uma meta para você, para aplicar essa informação e você ter, aí uma resposta significativa. Que você olhe para isso e diga, poxa vida, isso faz todo sentido para mim porque eu apliquei, adquiri um hábito e hoje minha vida está diferente. Então é muito legal. Eu também adoro conhecimento, acabei de comprar mais um curso de evolução espiritual. Isso é muito bom. Lembra que evolução espiritual é um todo, né? Acho que você está muito ligada nisso, né, Dai? Então, evolução espiritual é um todo, não é só mental, tá? Então, a gente vem agora para o conceito das frequências para entender o que esses L campos tem do Harold Saxton tem a ver com as frequências ou, digamos assim, as vibrações ou a modulação do nosso campo eletromagnético. Nós vamos aí também falar também das questões me fugiu agora, das bactérias, enfim, hoje estávamos falando no nosso grupo de estudo lá sobre a desparasitação também, né? E tem um livro muito interessante que ele já falei aqui também em outras lives, que é o livro 10% Humano. Nós somos bactérias convivendo com bactérias, né? Somos um universo para as bactérias viverem. Né? Isso precisa estar em harmonia. Então, no conceito de harmonização, no conceito de cura, aí já passa para a parte de Raymond Rife, né? Que desenvolveu um microscópio e através do desenvolvimento desse microscópio, essa máquina que ele desenvolveu, por que ele desenvolveu isso? Porque todos os médicos, enfim, cientistas, quando eles iam fazer uma pesquisa em um vírus e alguma coisa, eles acabavam não conseguindo realizar a pesquisa porque os microscópicos deles acabavam emitindo uma radiação e exterminando esses micróbios, ou seja, bactérias, enfim, que eles estavam pesquisando. Então, aí já segue com o Raymond Rife, que a função dele foi exatamente trazer esse conhecimento, um baita de um cientista, um cara acima da média. Ele estudou tudo isso e desenvolveu um microscópio que conseguia visualizar um micro-organismo e não eliminar esse micro-organismo. Olha só que interessante, a partir de uma onda eletromagnética, ele conseguia fazer a leitura desse micro-organismo e catalogar não esse micro-organismo, mas esses micro-organismos que vivem no nosso corpo. Então, ele catalogou várias frequências de micro-organismos e também, aí vem uma coisa muito interessante, Instagram, o que eu vou falar aqui foi o que Raymond Rife né, fez, ou falou, ou alguém falou. Eu estou apenas repetindo o Instagram, né, porque já fui bloqueado algumas vezes aí, né? Não posso comentar, não posso curtir e tal. Né? Então, Raymond Rife, ele fez experiências em mais de 1.000 pacientes e alguns pacientes, eu não sei números exatos, mas houve ali uma cura do câncer através das frequências descobertas aí por Rife, né? Então, a partir daí o homem sumiu, né? A partir dessas descobertas, ele trabalhou mais tempo nessas descobertas aí, mas não teve incentivo do governo, não teve incentivo de laboratórios, não teve incentivo de nada
para que ele continuasse pesquisas mais profundas também. E também você não houve, né, nenhum quadro especial homenageando aí Rife, né, pelas descobertas que ele fez, inclusive várias curas que ele fez também a partir das frequências. Então, Rife descobriu que, entendendo a frequência de um micro-organismo, ele conseguia pegar essa frequência, aplicar a mesma frequência, aí que entra a biorressonância, aplicar a mesma frequência nesse organismo, amplificando a frequência desse organismo, e esse organismo ele se explodia. Olha que interessante, mas que conceito é esse? Você pode pegar aí o conceito de uma pessoa que canta num tom bem alto, né? Digamos assim, aquelas pessoas que conseguem quebrar uma taça pelo som da voz. Por quê? Ela capta o som da taça, entra em ressonância com a voz dela e amplifica o som, amplifica a vibração da matéria, enfim, e a taça se explode. Olha que interessante. Esse é o conceito da biorressonância. Entrar em ressonância com alguma coisa e amplificar essa frequência. E também, se for um organismo que, por exemplo, um órgão que ele não está harmonizado, está totalmente fora da sua frequência, é totalmente capaz de você restaurar uma frequência de um órgão para que esse órgão volte a trabalhar dentro dessa frequência em ressonância e você ter aí mais tempo para conseguir fazer uma desintoxicação e até uma cura nesse órgão. Olha que interessante isso. Deixa eu molhar as palavras aqui. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Se vocês estão entendendo, vocês podem dizer que sim. Então Rife, ele foi um grande cientista, um grande inventor nessa área, onde ele catalogou inúmeras bactérias, inúmeras parasitas. Ele catalogou basicamente aí mais de 1000 frequências, se eu não me engano, né, desses parasitas aí. E ele fez todas essas descobertas. Mas citando aqui também uma coisa que eu venho aí trabalhando durante a semana aí, sobre a saúde também, trazendo aí algumas questões também de Hulda Clark, né, que deu sequência nesse trabalho de Rife. Então a Hulda Clark, ela é simplesmente assim fantástica, os protocolos dela é simplesmente fantástico, o trabalho que ela fez de catalogação dessas bactérias e desses micro-organismos aí também, né, e outros tipos de vírus, enfim, que ela catalogou e que ela conseguiu excelentes resultados na vida das pessoas. Então ela desenvolveu, era biofísica, né? O da Clark era biofísica, PhD, ND, enfim, eu acho que tinha outros Ds aí também. E ela fez essa catalogação e, inclusive, ela não trabalhava somente com as frequências. Ela trazia pelo contexto que se deveria limpar, né? Limpar o organismo primeiro e depois trabalhar a questão das frequências. Olha que legal. Porque você, para aplicar um remédio, né, em cima de uma ferida, primeiro você tem que limpá-la, né? Você tem que enfraquecer a questão digamos assim, de bactérias, enfim, que está ali naquela ferida, né? Depois você vai aplicar algo mais forte realmente para fechar essa ferida. Então é bem interessante. E o contexto da Hulda Clark é exatamente isso. Inclusive num vídeo que eu postei, que está aqui na timeline no Instagram, ela fala muito da nogueira negra, que a nogueira negra ajuda na desparasitação de inúmeros parasitas, né? Inclusive ela cita também que não adianta você só trabalhar para, digamos assim, eliminar um vírus do seu corpo, mas você precisa trabalhar para eliminar, me fugiu a palavra agora aqui, eliminar o parasita, porque o vírus, o fungo, na verdade, ele está no corpo do parasita. Olha que interessante. Então não adianta só aplicar alguma coisa para eliminar um vírus ou uma bactéria ou alguma coisa assim, porque o próprio parasita, ele entra no corpo, ele cria túneis pelo teu corpo e os fungos se aplicam no corpo do parasita, digamos assim, se fundem com o corpo do parasita também. Olha que interessante isso, né? Cientistas da época não conseguiam entender
por que que eles trabalhavam para eliminar um fungo ou uma bactéria, alguma coisa assim, e aquilo de repente aparecia novamente e aplicavam coisas muito fortes no corpo das pessoas, né? Inclusive adoeciam as pessoas com certas medicações e não entendiam. A partir do momento que o Dakar trouxe esse conhecimento, eles começaram a entender, né, o porquê que eles não conseguiam combater o vírus ou aquela bactéria. Por quê? Porque estava no corpo do parasita. Olha que interessante isso. Já pensou o quanto desconhecemos do mundo que habita dentro de nós? Então, um corpo carrega outro corpo. Então, isso é muito interessante. E como é que o parasita entra no nosso corpo? Como é que o parasita entra no nosso corpo? Segundo, segundo o que se sabe, quando se trabalha com esse nível de metaterapia, o parasita, ele também conhece o que é frequência. O parasita inverte a frequência da tua célula e ele consegue entrar na tua célula, pela tua pele, enfim, pela alimentação, pelo teu intestino. Ele faz uma inversão de frequência e ele engana a tua célula e ele entra na tua célula. Olha que interessante isso. O bichinho inteligente, né? Então, ele conhece a frequência, pega a frequência, ele modifica a frequência e começa a habitar dentro do teu corpo. Dá para ter uma noção do que habita dentro de nós? Do animalzinho conseguir enganar o nosso próprio corpo para que ele consiga habitar dentro do nosso corpo? Então, é nesse conceito aí de entender o que é o nosso corpo, entender sobre frequência e vibração é muito importante, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui. Nada muito científico, falando do meu entendimento, daquilo que eu estudei também, para vocês entenderem o quanto é importante buscar nessa área das frequências e vibrações, o que é uma frequência, o que é uma onda, né, o que isso pode afetar no organismo, como é que os parasitas, enfim, outros corpos trabalham dentro desse conceito de frequência, onda também, né, porque nós temos vários tipos de frequência. Nós temos as frequências altas, nós temos as mega frequências, enfim. E o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de frequências em hertz, né? Aplicado uma onda de frequência no teu corpo, através de um aparelho, ele dá tipo um choquezinho, inclusive vou mostrar para vocês como vocês podem ter em casa um aparelho de harmonização do seu campo, do seu campo eletrodinâmico, tá? Então vocês vão conseguir fazer isso em casa. Por que eu estou falando isso? Porque eu venho aplicando isso em mim e isso está me trazendo benefícios. Eu estou sentindo benefícios através dessas aplicações das frequências. Então é muito legal isso. É diferente de você colocar um fone de ouvido. Só para quem chegou agora, tá? Eu não cortei meus pulsos, tá? Eu não estava escutando música de baixa vibração. Isso aqui é infravermelho, tá bom? Então, boa noite para quem está chegando. Então, a função de aplicação de frequência, de injetar uma frequência, ela é totalmente diferente de você ouvir uma frequência. Uma frequência eletromagnética é muito diferente de uma frequência para uma onda mecânica. A frequência é o número de repetições de uma onda, certo? Onda e frequência, e causa uma vibração. Então, quando você começa a entender esse conceito, você entende que tudo que toca em você é frequência. Teu corpo, ele pode trabalhar dentro de inúmeras frequências, ou ele pode repelir essas frequências dependendo do nível de frequência onde você está. Por exemplo, a gente sempre fala nas frequências musicais e tal, mas por que as músicas conseguem te afetar? Porque você está dentro daquela frequência e isso entra em ressonância com você. E isso reverbera no seu corpo, vibrando, né, vibrando e criando sinapses, né, no teu cérebro, né, ou seja, o teu cérebro entende o som como se fosse um pulso de eletromagnético, um pulso de energia mesmo, né? Ele entende isso, ele não entende o som como a gente ouve. É muito diferente, causa uma vibração no tímpano
e isso é mandado para o cérebro, e ele faz o quê? Manda um pulso eletromagnético para um neurônio, esse neurônio vai decodificar, vai liberar hormônios, enfim, tudo em questões de segundos, de milésimos de segundos isso acontece. E você consegue identificar um som e criar uma emoção através disso. Quando você ouve frequências, por exemplo, através do ouvido, através de os binaurais, os isocrônicos, enfim, isso faz efeito sim, só que não faz tanto efeito quanto você injetar em você uma frequência. Olha a diferença. Por quê? Eu acho que eu vou mostrar o aparelho para vocês aqui, porque eu tô louco pra fazer isso. Isso daqui se chama aqui, tá? Eu estou criando um grupo lá no Instagram, não, no Telegram, que eu estou colocando bastante informações sobre frequências e depois semana que vem, eu vou abrir esse grupo, vou colocar esse grupo na minha bio, tá? Para que todos consigam acessar essas informações que estarão lá também. São vídeos, são apostilas, né? São conhecimentos que vão estar nesse grupo ali. Você pode entrar e se você achar que é legal, você pode permanecer, compartilhar algumas coisas. E se você não achar legal, você pode apenas pegar o que tiver lá e fazer bom proveito com o que está lá, porque não é meu. São informações que eu estou compartilhando, porque são pessoas aí que trabalharam muito para que a humanidade também tivesse o conhecimento. Então vai ser bem legal. Vai ter um grupo lá no Telegram exatamente falando sobre essas frequências, biorressonância, desparasitação, que é muito importante. E na desparasitação, voltando ao assunto desparasitação também de Hulda Clark, para que se consiga fazer isso também, a desparasitação, você precisa entender que existem dois tipos de onda. Uma onda que harmoniza e a outra onda que cria uma espécie de vibração como se fossem pancadas, que se chama ondas quadradas, e as ondas senoidais. As ondas senoidais, elas são aquelas ondas que fazem isso aqui, elas são senoides. Então, dependendo o nível da frequência que você vamos colocar uma frequência de 432, vai ser 432 vezes que essa onda vai se repetir. Aumentando essa frequência, a onda repete mais vezes, né, com espaçamento de tempo, né, entre os seus picos e seus vales, né, digamos assim, e ela vai encurtar isso e vai causar uma vibração maior também. Isso é para harmonização do campo, certo? É a harmonização do teu campo eletrodinâmico e também dos teus órgãos, teu cérebro, enfim, como um todo. Isso vai harmonizar você, dependendo da frequência que você vai utilizar. Existem softwares, que eu também vou colocar lá quais são os softwares para você utilizar, online inclusive, que você pode gerar frequências. E uma das coisas que estou aplicando em mim se chama solfejo. O solfejo é utilizado aí desde os monges tibetanos, enfim, através dos mantras e tal. Eram muito utilizados solfejos para harmonização e elevação de consciência também. E eu utilizo isso de forma diferente, fazendo a aplicação dessas frequências no meu corpo, tá? Depois eu vou explicar aqui como é que funciona isso. Então, isso que eu mostrei para vocês é um amplificador. É um amplificador de 12 volts, um amplificador de frequência, que ele vai pegar a frequência do software, vai passar por ele. Para fazer uma desparasitação, você precisa colocar uma frequência quadrada, não é uma frequência quadrada. Existem aparelhos específicos para isso, que é o Zapper, que é um aparelho chamado NLSD, enfim, são da biorressonância ali. Eu não vou falar para você, não vou saber falar para vocês aqui todos os aparelhos, porque eu não aplico em pessoas isso. É apenas um conhecimento que eu tenho para mim e estou passando aí para todas as pessoas. Então, existem vários aparelhos, e eles não são baratos não para comprar esses aparelhos aí. Tem 2.000, 3.000, enfim, para cima até. Então, há a possibilidade de você ter um aparelho em casa, um aparelho super em conta, de você mesmo fazer em casa essas aplicações de frequências para harmonização e também desparasitação. Só que nesse aparelho você não vai ter uma onda quadrada positiva, que é o ideal para desparasitação. Mas ele produz
uma onda quadrada junto com uma onda uma onda quadrada e positiva junto com uma onda negativa. Então, ele vai fazer o quê? A onda quadrada subiu, aqui ele vai estar numa determinada frequência, ele vai subir, aqui vai estar em outra, ele vai descer, daqui vai estar em outra frequência, aqui ele vai estar em outra, então ele vai fazer o quê? Batimentos, como se estivesse dando soco num saco de pancadas. E essa onda quadrada, entrando em ressonância com a frequência do parasita, ele vai fazer o quê? Ele vai bater no parasita, mas ele está em ressonância. Isso vai fazer o quê? O parasita amplificar e explodir. Olha que interessante. Então, é bem interessante vocês pesquisarem sobre esses aparelhos também. Quem tiver condições de comprar um aparelho desse, um dos aparelhos que é da Clark, que se chama Zapper. Esse daí você não, ele já vem pronto, já você só utiliza ele. E tem outros aparelhos que você vai fazer a leitura também do seu corpo todo. O aparelho vai captar toda a frequência do teu corpo e vai identificar vírus e bactérias, tudo que tiver ali, e vai te dar um diagnóstico para saber que tipo de bactéria, enfim, que você tem no teu corpo, o tipo de parasitas, enfim. Inclusive vai fazer uma leitura de órgãos para saber como é que está a frequência dos teus órgãos, e isso consegue. E através do, olha só que interessante, e através do estudo de Harold Bird, se consegue identificar um problema de saúde muito antes desse problema se manifestar no seu corpo físico. Olha que interessante isso. Ou seja, pela frequência do órgão que está vibrando, o aparelho ele contém uma frequência saudável, ele vai fazer essa comparação do órgão saudável com a frequência do órgão que basicamente está numa frequência mais baixa, e ele vai identificar um problema nesse órgão muito antes desse problema se manifestar. Olha que inteligente isso, muito interessante isso, de você cuidar da tua saúde, se antecipar a alguns problemas. Só que a tua saúde não se resolve somente com essa leitura, ela se resolve com os teus hábitos do teu dia a dia, ela se resolve com o teu nível consciencial também, daquilo que você está ingerindo, né? Ou seja, construindo aí teus hábitos, e você é aquilo que você come. Não tem, é um clichê, né? Isso daí. Deixa eu tomar um pouco de água. É um chá de noz moscada, muito bom. Eu não vou falar para vocês o que faz isso aqui, porque vocês têm que pesquisar. Então, muito legal. Se vocês tiverem alguma pergunta também sobre isso, que eu consiga responder aqui, eu vou responder conforme o meu entendimento, mas é basicamente isso. Então, as frequências, o nosso corpo, como é que ele trabalha aqui? É um aparelho de 12 volts. Para eliminar parasitas, precisa ter no mínimo 9 volts, né, aplicado no teu corpo, de 9. Esse aqui tem 12, então não tem problema nenhum, pode ser de 12 volts. Inclusive, eu consultei com o meu professor para saber sobre isso, se poderia ou não poderia. E foi ele que me indicou isso. Eu tenho aqui também, para mostrar para vocês aqui, isso daqui, depois lá no Telegram vai ter tudo isso aqui. Então, isso daqui é cabo RCA, P2, RCA. Então, você vai conectar no aparelho, no teu computador, e você vai ter um aparelho de biorressonância em casa para você aplicar, harmonizar todo o teus organismos, teus organismos, os eletrodos, né, positivo e negativo. Você vai conectar, você vai colocar o volume do aparelho conforme a sua sensibilidade. Se você tem uma sensibilidade muito grande, você pode diminuir, quem não está sentindo, não tem a sensibilidade, pode aumentar também. Então isso se chama eletrodos. Então você vai segurar aqui, vai passar essa frequência por todo o seu corpo, né? Inclusive nós temos aí nossos meridianos também, que através dos meridianos tem um outro médico cientista alemão também que descobriu a eletroacupuntura também. Então, a eletroacupuntura, ela trabalha também com frequências, que aplica nos pontos energéticos
nos meridianos, e você consegue uma liberação dessa energia no teu corpo, inclusive curar teu corpo através da eletroacupuntura. Olha que legal isso. Então, todo esse conhecimento aqui, espero que faça sentido para você tudo isso, tá? Que você vá realmente pesquisar sobre isso. Inclusive, se tiver a oportunidade de estudar também nisso daí, conseguir ajudar mais pessoas, eu dou a maior força, porque a metaterapia, ou seja, além da terapia, a metaterapia, ela tá aí para nos salvar, porque tudo que nós temos hoje no mercado são medicamentos, né? E nenhum governo vai trabalhar para que você seja saudável, né? E nenhum laboratório farmacêutico vai trabalhar para a sua cura, porque senão eles não ganham dinheiro. E isso é óbvio, isso não precisa nem enfatizar isso daí, porque você já sabe. A medusa tá mordendo meus fios aqui, mas Deus santo. Essa daí ela morde todos os fios que tem aqui. Então, esse é um aparelhinho. O software eu vou deixar lá no Telegram também. E para você entender como é que isso funciona, o nosso corpo ele trabalha com frequências, né? O alimento ele contém uma frequência. Tudo são frequências de vibração. Quando você aplica uma frequência no teu corpo, esses espaçamentos porque nós somos energia, né? Então, essa energia, ela aí tem os seus átomos, né? E tem seus... Só um pouquinho. Então, esse nosso corpo, ele é carregado de átomos, enfim, toda essa parafernália aí que... Parafernália é modo de dizer, tá? Desculpa aí o palavreado. Mas, toda essa parte aí que já foi explicado sobre energia, frequência e vibração, vai ter esses espaçamentos onde vai acontecer essa vibração e vai entrar em ressonância com o seu corpo e vai desparasitar ou vai harmonizar o seu corpo também. Como é que você harmoniza seu corpo? O nosso corpo, nós sabemos que através da ressonância Schumann, você aplicando uma frequência no teu corpo, ela vai andar por todo o teu corpo. É muito diferente de você colocar um fone de ouvido, escutar e muitas vezes prejudicar a sua audição com aquele som, com aquele ruído que está sendo ouvido naquele momento, enfim. Então, o que eu digo assim? Esse aparelho não é para pessoas que têm marca-passo, né? Não é... Ela acabou de roubar minha caneta aí. Então, as pessoas que têm marca-passo não podem utilizar esse aparelho, porque ele é um aparelho elétrico, ele vai mandar pulso eletromagnético. Então, se a pessoa tiver um aparelho no coração ou aparelhos eletrônicos, enfim, no corpo, que possui aí uma corrente elétrica, não vai dar certo. Tá? A pessoa aí vai acabar falecendo aí se uma pessoa tiver um negócio no coração, me fugiu agora aí o nome do aparelho que vai no coração. Enfim, vocês entenderam. Então, ele não pode ser utilizado para pessoas que têm esses problemas, tá? Que tem, na verdade, esses outros tipos de aparelho no corpo, porque vai causar o quê? Um choque ali e tal, e enfim, vai dar problema. Marca-passo. A pessoa não pode, pessoas com marca-passo não podem utilizar esse aparelho aqui para fazer nada, tá? Então, já deixo aqui muito certo aí. Questão muito interessante, que o nosso corpo ele contém uma vibração, segundo o Dr. Laí Ribeiro, essa vibração é a vibração do cobre, uma afinação do nosso corpo com a afinação do cobre, tá? Então, se você aplicar, por exemplo, colocar no software lá 923 Hz, não sei o que lá, do cobre, isso vai entrar em ressonância com o teu corpo. Se teu corpo não estiver vibrando na afinação do cobre, o seu corpo ele está doente, porque segundo o Dr. Laí Ribeiro, nós precisamos estar na afinação do cobre, que é 923 Hz, alguma coisa assim. Ele é cientista, ele que trouxe isso, eu estou apenas passando. Mas eu faço a utilização também. Então eu coloco lá no software 923 Hz, alguma coisa, e seguro os eletrodos, e essa frequência vai acabar passando em todo o meu corpo e trazendo o meu corpo por ressonância eletromagnética, meu corpo vai voltar a essa vibração.
Claro que aí tem todo o contexto onde você precisa, de novo, cuidar da tua saúde, cuidar da tua alimentação, utilizar alguns suplementos, alguns complementos aí para fazer a desparasitação. Até hoje estava comentando também sobre a ivermectina também, que ajuda muito sobre isso. O próprio, o próprio protocolo da doutora Rhoda Clark, que ajuda na desparasitação, limpeza do organismo, limpeza do fígado. Então, tem a doutora Juliana Varão, que fala muito sobre isso, que ela tem lá o grupo dela que é a Arca. Eu tô aqui me vendo louco com essa menina aqui. Então, tem o grupo da Juliana Varão também, que ela fala sobre isso também, na desparasitação. Ela fala muito, traz muito conhecimento sobre isso. E o que eu estou te passando aqui, a live hoje era sobre exatamente isso daqui. E você vai poder ter, não estou vendendo, tá? Isso aqui estou apenas passando informação. Depois eu vou mostrar através de vídeos lá no grupo, no Telegram, como é que vocês vão montar isso daí, tá? Tem peças que já vem pronta, tem coisas que você precisa montar ali, mas é muito simples, bem tranquilo, tá? Com 5 mil reais vocês conseguem montar. Tô brincando. Não, é bem baratinho. Não, isso não vai custar dinheiro aí de vocês, não. Tá? Deixa eu ver que hora que é aqui. Olha, tô dentro do tempo. Então, gente, basicamente hoje era para trazer essas informações porque é algo muito sério que a gente precisa cuidar. É que esses parasitas aí eles podem carregar outras toxinas também, né, como grafeno, que a gente sabe, é, eles podem, ou seja, se fixar nesses parasitas e ser transportados também do corpo para um outro local do próprio corpo. Então, eu estou trazendo essas informações aí para vocês pesquisarem mais, irem mais a fundo nessa questão. Tá? Por exemplo, pessoas que têm alergia, pessoas que não conseguem respirar direito, pode ser ali problemas com parasitas, toxinas de parasitas, porque os parasitas se alimentam, fazem cocô dentro do nosso corpo, largam um monte de toxinas dentro do nosso corpo. E como é que a gente vai conseguir uma vida saudável se esses parasitas estão ali dentro fazendo tudo isso, né? Então, a higiene dos alimentos é muito importante, né? O Rhoda Clark fala muito sobre isso, né? Sobre os alimentos, a higiene dos alimentos é muito importante. E cuidar muito aí com os peixes crus também, né? Com os peixes, quem gosta aí de comida japonesa tem que ter um grande cuidado que os peixes aí eles são grandes portadores de parasitas, né? Então a comida ela tem que ser, quando cozir a comida tem que ser bem cozida também, tipo carnes, coisas assim, tem que ser bem preparado. E mesmo assim tem parasitas que a gente não consegue eliminar ali. Tem que ter alguma coisa realmente específica para eliminar esse parasita. E lá eu vou deixar uma lista também, no grupo eu vou deixar uma lista com mais de mil frequências de parasitas para que vocês consigam identificar e também aplicar em vocês essas frequências desses parasitas aí, tá? Então, para aplicar no seu corpo, você vai deixar em média 1 hora, você tem que ficar 1 hora, 3 vezes por semana, digamos assim, fazendo essa aplicação por 1 hora, para que você realmente que entre em conexão, entre em ressonância com o parasita e você consiga amplificar essa frequência do parasita e explodir o parasita. Vamos explodir os parasitas, né? Mas tem que ter muito cuidado mesmo na questão aí da alimentação. É muito importante isso. Quem gosta de comer sushi, essas coisas cruas, peixes, que eu estava falando, por exemplo, tenha muito cuidado com isso. Boa noite, Pamela. Seja bem-vinda. Já no final, depois tu assiste. Vai estar no YouTube também essa live. Então é algo que eu estou trazendo, não é muito científico, mas é dentro do embasamento de grandes cientistas, né? Uso aqui o conhecimento de grandes cientistas para embasar toda essa informação que eu estou passando para vocês aqui. Então são informações que vocês precisam ir buscar. Busquem conhecimento, busquem o conhecimento. Não deixem de buscar o conhecimento, tá? Sei lá. Então, gente, eu poderia aqui falar milhões de coisas relacionadas
a frequência, a vibração, a tudo isso. Mas você precisa prestar atenção no seu corpo. O autoconhecimento do seu corpo, ele precisa existir. Você precisa olhar para você, saber o que está doendo, o porquê que está doendo, ou por que ele está agindo de tal forma. Então, ver o que você está se alimentando, o que você não está se alimentando, muito importante. Eu não estou fazendo isso. Muitas vezes tu olha aquilo que você está fazendo, mas não o que você não está fazendo. Então, o que não estamos fazendo, pode ser que estamos morrendo a partir do que não estamos fazendo, certo? Então, a questão... hoje está difícil aqui. Então, a questão de ter o prolongamento da vida, o manual da transmutação que eu falo, é tudo consciencial, gente. É tudo consciencial para vocês terem consciência, levar essas informações para mais pessoas e para que vocês consigam o autoconhecimento. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, o autoconhecimento, não sei o que, isso e aquilo, mas vai deixar tua vida nas mãos de um médico? Você vai deixar a tua vida nas mãos de outras pessoas que só fazem realmente aquilo que aprenderam na faculdade? Não estou aqui criticando a medicina, não estou criticando médicos, mas a gente precisa ser dono do nosso próprio caminho. Nós precisamos ser dono do nosso próprio caminho. Nós precisamos ter essa consciência. Assim como muitas pessoas querem que as suas vidas fiquem na mão de um governo, a gente precisa pensar diferente disso. A gente precisa criar uma liberdade. E em grupo, a gente se juntando em grupo, a gente se comunicando de uma forma eficaz, a gente trabalhando em grupo, a gente vai conseguir uma liberdade muito grande, e acredite nisso, a gente vai conseguir uma liberdade muito grande se nós trabalharmos em grupos. Cada um pesquisando alguma coisa, cada um trazendo uma informação, cada um falando uma coisa diferente, aquilo que o outro não buscou, ele pode encontrar em você a informação que vai salvar ela. Então, faça a sua parte. Busque o conhecimento, passe esse conhecimento adiante, e quem quiser seguir, que siga. Quem não quiser seguir, não segue. É apenas isso. Mas a sua parte você precisa fazer, que é exatamente levar o conhecimento para outras pessoas. Primeiro, traz o conhecimento para você, aplica isso na sua vida e diz assim, olha, eu estou fazendo isso e tal, estou me sentindo bem, estou olhando para esse lado aqui, quem sabe se você olhar para esse lado aqui, talvez não melhore alguma coisa para você. Estou olhando para esse lado aqui, seja qualquer área, seja saúde, financeiro, qualquer área. Você precisa pesquisar, você precisa buscar informação e você precisa espalhar a informação. Nós sempre gostamos de trazer coisas que assustam, publicar às vezes muitas coisas que assustam as pessoas, né? Imagina as pessoas que não têm a consciência que você tem, olhando coisas apavorantes, né? Então, você precisa trazer mais informação também. O mundo está cheio de informação, mas tem gente que não consegue entrar nesse nível de frequência da informação. Você está conseguindo me entender? Que quando você consegue ter a consciência, você vai e busca informação, e aí você olha para outra pessoa não dá valor para aquela tua informação. Não é porque ela não deu valor para a tua informação. O nível consciencial dela não está batendo com aquela informação, não está fazendo sentido para ela ainda. Mas você não pode deixar de fazer a sua parte, de levar mais informação para as pessoas. Leve mais informação, aplique mais as informações. E isso vai fazer uma total diferença no mundo em que nós habitamos. Se nós queremos um mundo melhor, a gente precisa se unir, a gente precisa se organizar como grupo. E aí sim, um grande grupo faz a total diferença. E aí, com um grande grupo, ninguém pode, né? Então, gente, era isso. Falar de biorressonância, falar de metaterapia, falar do nosso campo eletromagnético, desparasitação também. Eu trouxe um pouquinho aqui para vocês, não muito aprofundado, mas algo aí que vai ajudar vocês nessa caminhada de vocês, porque está me ajudando também. Sobre o protocolo da Uda Clark, eu acho fenomenal. No Mercado Livre, no Amazon, vocês encontram ali a tintura de nogueira negra, né? Que é
Julgons nigra, alguma coisa assim, o nome científico dela, mas é nogueira preta ou nogueira negra, tá? Então, a outra questão importante também, o astragalos que eu postei ali, que o Dr. Laí Ribeiro falou, você também consegue a tintura do astragalos também na internet para você comprar, para trabalhar essa questão dos telômeros, né? Ou seja, vai trabalhar o plasma do seu sangue e também vai trabalhar plasma do sangue não, desculpa. Vai trabalhar seu DNA no caso dos telômeros. Então é bem interessante isso para o prolongamento de vida. Então você tem ali a Merlin também, que vende o astragalos. Tem a tintura do astragalos para vender na internet. Tem a tintura da nogueira negra para vender na internet também. Então, em outra live passada, eu mostrei aqui, em outra live passada não, lá acho que lá atrás, não sei, umas 4, 5 lives aí eu trouxe para vocês aqui. Uma que eu estava utilizando, que eu comprei da Nau, que é um vidrinho laranjinha, que é absinto, cravinho da Índia e a própria nogueira negra, que é para desparasitação, eu continuo utilizando e deixo aí a dica para vocês, certo, gente? Então, do fundo do coração, algumas informações, só vim trazer essas informações para vocês. Eu estou criando esse grupo lá, colocando muita informação nesse grupo lá para que vocês tenham também essas informações. E assim que eu achar, semana que vem, assim que eu achar que já está preparado para vocês entrarem lá e terem um conteúdo legal, eu vou abrir o grupo, vou deixar aqui na minha bio o grupo do Telegram para vocês entrarem, tá? E fiquem aí com todas as informações que vocês conseguirem desse grupo aí, porque realmente nós precisamos acordar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos dessa liberdade e nós precisamos nos autocurar, certo? E a gente só vai conseguir isso através de uma informação também que venha fazer sentido para nós, certo? Porque medicamento a gente sabe que isso não vai resolver nada. Do fundo do coração era isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui. Espero que vocês tenham captado alguma coisa e que vocês consigam aplicar na vida de vocês. Então, semana que vem, corre lá no grupo, vai estar na bio, tá? Do fundo do coração, um beijo no coração de todos vocês, tá? Fiquem aí na paz, na alegria e na abundância que todos vocês merecem. Um bom final de semana para vocês aí, que amanhã sextou, né? Tudo de bom aí.